toca, vai, vamos embora. Vamos embora. Primeiramente, boa noite, né? Todos me conhecem. Meu nome é Miguel, Miguel Terceiro. Sou residente do segundo ano de cirurgia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. E dando continuidade aos nossos trabalhos, eu fiquei com o Projeto Acerto. Deixa eu só aqui. Peraí. Projeto Acerto. E o que é o Projeto Acerto? O projeto foi iniciado, certo, no Departamento de Clínica Cirúrgica do Hospital Júnior Miller, em Mato Grosso, e contou com a participação de diversos profissionais, entre eles nutricionistas, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas. Esse projeto ele é baseado no projeto ERAS, que é um projeto europeu, todo fundamentado na medicina baseada em evidências. Então, é um protocolo técnico todo baseado em evidência científica, certo? E qual o seu objetivo? Ele visa a redução do trauma cirúrgico e do estresse pós-operatório, buscando minimizar a dor, reduzir as complicações, melhorar os resultados e diminuir o tempo de permanência hospitalar. E o sucesso depende de uma abordagem integrada e multidisciplinar. Então, assim, o projeto ele vai desde das questões legais, burocráticas, e emergindo também nas questões específicas, né? Tanto no pré, no intra, como no pós-operatório. Ele fala tanto da questão do uso racional das sondas, da mobilização ultra precoce, entendeu? Então, é um livro feito de 28 capítulos, das mais diversas temas específicos de cirurgia geral e da nossa rotina. E entre eles eu escolhi 5 capítulos, baseado na nossa rotina de enfermaria, baseada no, acho que um dos principais assuntos que um cirurgião deve conhecer. Então, eu vou começar com o capítulo 6, que é a terapia nutricional perioperatória. Sabendo que todo paciente cirúrgico ele deve ser feita uma triagem, uma avaliação nutricional, buscando o estado, sabendo que o estado nutricional ele influi diretamente na evolução perioperatória e a perda de peso aumenta a mortalidade e a chance de complicações. Em 1936, Strudel fez um estudo evidenciando que pacientes que têm uma perda maior que 20% do peso atingem uma mortalidade de 33%, enquanto essa perda é menor que 20%, cai em 10 vezes. Então, a desnutrição, ela causa um maior tempo de internação, causa má cicatrização, o aumento na mortalidade pós-operatória, sua incidência variando entre 20% a 85%, e o Ibranutri, que é o inquérito hospitalar de nutrição, ele identificou que quase 50% dos pacientes do SUS chegam no serviço desnutridos graves. E é realmente isso que a gente vê, se não uma porcentagem maior. Tanto na cirurgia do O aparelho que digestivo. a gente vê tem o problema do tipo de doente que acaba vindo para a gente, né? A gente Exatamente. acaba tendo doente selecionado mais grave, portanto, essa incidência. A gente poderia ter essa informação mais precisa. A gente tem dados para isso, tem como levantar dados, mas provavelmente é mais do que isso mesmo. Pois é tanto que tanto na cirurgia do aparelho digestivo como na torácica e entre outras especialidades, a gente tem que internar pacientes para se nutrir 1 a 2 semanas, né, para estar apto a realizar o procedimento, a cirurgia. Eu vou Alguém quer até falar aí? aproveitar e falar uma outra coisa. Eu quero falar uma outra coisinha. Certo. É, o acerto, na realidade, ele é uma compilação de coisas que boa parte das pessoas já vinham fazendo de uma maneira ou de outra, né? Uhum. Então, vocês veem, por exemplo, esse dado de 20% de perda ponderal, que é um dado que a gente sempre força nas discussões, se chegou a 20%, 20% obriga você a terapia nutricional pré-operatória, né? E você vê que essa informação de que esse deadline de 20% é uma informação de 1936, como você acabou. Eu nem sabia que era tão velha assim, né? Mas a gente usa trocentos anos, né? Da minha residência, a gente já separava os doentes de 20%. 20% é terapia pré, não tem conversa. Verdade. Então, assim, recomenda a triagem nutricional, certo? Deve ser feita de maneira rotineira e com parte da avaliação pré-operatória. E quais são os parâmetros de avaliação? Albumina sérica, PCR, IMC,
e percentual do peso corporal atual com relação ao ideal. Já o ASPEN, que é a Sociedade Europeia, ele define um desnutrido grave com uma albumina sérica menor que 3, um IMC menor que 18,5 e uma perda de peso maior que 10% em 6 meses, além de uma avaliação subjetiva global. O que é uma avaliação subjetiva global? É um questionário, certo? Que envolve tanto questões clínicas como do exame físico do paciente e estratifica em A, B e C, sendo C o paciente desnutrido grave. Então, as necessidades nutricionais, a gente sabe que o paciente cirúrgico ele deve receber a adequada quantidade de calorias e proteínas para que o objetivo da imunomodulação seja alcançado. E é possível estimar esse gasto. O padrão ouro para estimar é através da calorimetria indireta, que é esse aparelhinho aqui. Porém, é um aparelho de alto custo e não muito disponível, né? Então, a maioria dos serviços, eles usam a fórmula de bolso, que é o quê? Tanto a sociedade americana como a sociedade europeia fizeram vários estudos e viram que o gasto energético basal, geralmente um paciente de 70 quilos, tem que fazer 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso dia, 1,5 a 2 gramas de quilo dia de proteína e a oferta calórica total não proteica entre 25% e 35%. Além de um controle da glicemia, porque sabe que pacientes que têm hipoglicemia ou hiperglicemia, eles têm desfechos desfavoráveis, como deiscência de parede, infecção de ferida, má cicatrização. Espera aí, professor. Aí, o Internutri, o Projeto Acerto, ele realizou o Internutri, que é o quê? A intervenção nutricional. E essa intervenção nutricional, ele define qual é a melhor via para alimentar, seja ela oral, parenteral ou enteral. Claro que isso depende, a via de escolha depende principalmente da estabilidade hemodinâmica, certo? E esses pacientes que estão desnutridos, de moderada a grave, ele deve receber nutrição de 5 a 7 dias antes do procedimento, dieta hipercalórica e hiperproteica. Lembrando que pacientes desnutrido grave, o projeto Acerto, ele diz que o paciente tem que receber 7 dias antes de nutrição e 7 dias após o procedimento. E essa decisão depende da capacidade de ingestão oral, da condição clínica do paciente e do trato gastrointestinal. Então, a preferência é a via oral, né, que é uma via mais fisiológica. Então, pacientes que aceitam 70% da via oral tem que ser feito por essa via, mas, claro, tem que ser adaptada conforme as preferências, as necessidades e a tolerância do paciente. E modificada quando tiver diarreia, constipação, distensão abdominal, náuseas e vômitos. Já a terapia enteral é aquele paciente que tem uma aceitação menor que 60%, ou seja, que ele não pode utilizar ingestão oral. E a parenteral é aquele paciente desnutrido grave, que tem que ter um tempo de jejum maior que 5 dias, que tem um trato digestório que não pode ser utilizado, ou seja, paciente que tem uma obstrução intestinal, paciente que tem um síndrome do intestino curto, né? E o Internutri, ele fez uma triagem, certo? A triagem tem os fatores de risco, como o paciente que tem uma perda de peso maior que 10% em 6 meses, idosos, pacientes que têm porexia, albumina menor que 3 e doença maligna. Então, ele faz a avaliação subjetiva, ele faz a avaliação subjetiva global e quem está estratificado em B e C, moderado e desnutrido grave, merece uma intervenção imediata, de 7 a 14 dias. Os pacientes que conseguem se alimentar pela boca, que tem um trato gastrointestinal apto, a preferência é a via oral. Já aquele paciente que não consegue ofertar a caloria basal pela oferta oral, ele vai ter uma terapia enteral. E aquele paciente que não tem um trato gastrointestinal apto, por exemplo, paciente do intestino curto, e a terapia enteral não consegue ofertar maior que 70% das necessidades, ele vai fazer uma dieta parenteral. Então, a terapia no pós-operatório tem que ser tem que ser uma nutrição precoce, certo? Sempre na presença da estabilidade hemodinâmica, preferencialmente nas primeiras 24 horas. Temos também que a gente sabe que reduz as complicações em 45%,
sem diferença na ocorrência de deiscência e de anastomose. E a diretriz do grupo ERAS, ele recomenda que mesmo em pacientes de cirurgias grandes, como uma GDP, uma gastroduodeno-pancreatectomia, recomenda que a dieta seja feita de forma oral precocemente. E também nas cirurgias de colo, nas colectomias direita, enfim. O paciente está no lúcido, já ofertar, já dar comida pela boca ao paciente. Agora também ele fala o seguinte, que pacientes que fazem gastrectomias totais e esofagectomias totais, o interessante é alimentar de forma enteral, seja por sonda, seja por passagem de uma sonda, seja por uma jejunostomia, enfim. Então, sempre a gente fazer a dieta imunomoduladora, né? Que é rica em arginina e ômega 3, iniciar 7 dias antes, certo? Principalmente para os pacientes que estão desnutridos ou moderadamente desnutridos ou desnutridos graves, que vão realizar uma cirurgia de grande porte. Isso aí é a terapia perioperatória. O senhor quer fazer como, professor? O senhor quer discutir depois de cada capítulo ou quer... Vamos É fazer melhor alguns poucos comentários, né? Então, quando a gente fala, é importante ter claro também, além do gasto energético basal, da necessidade calórica basal, que se coloca ali em torno de 25 quilocalorias quilo dia, né? Você tem que ter claro também que tem doentes que precisam de mais do que isso, tá? E isso vai depender do nível de catabolismo que o doente está. Então, depende da patologia que você está tratando, depende da condição geral do doente, você pode chegar a isso até 40, 45 quilocalorias pelo dia, né? Então, essa conta precisa ser levada em conta em cima do catabolismo. Uma outra coisa só que eu queria comentar a respeito do que você falou dos doentes de gastrectomia e esofagectomia. Por que nesses doentes a gente opta por um acesso nutricional e dieta enteral? Esofagectomia e gastrectomia são doentes que, do ponto de vista fisiológico, funcionam, com algumas exceções, né, funcionam do mesmo jeito no pós-operatório, né? Ou seja, o doente esofagectomizado, ele, fisiologicamente falando, ele normalmente não tem estômago no pós-operatório, porque você usa o estômago para refazer trânsito. Eventualmente, que é uma cirurgia que a gente tem feito cada vez menos, né, que é reconstruir trânsito com cólon, aí esse doente ele passa, você se utiliza de acesso nutricional para poder ter, você deixa um acesso nutricional para poder ter opção de nutrição caso ele apresente complicação das anastomoses, porque do ponto de vista fisiológico ele tem estômago e ele pode receber dieta, né? Então, mas como são anastomoses de maior risco, a gente acaba optando por postergar, né? E começar com dieta enteral mesmo, com dieta por sonda ou jejum, ou seja lá a opção que você tiver. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Ou perguntar? Fala, Diego. Diego fica sempre com essa carinha de risada aí em cima. Não, então vamos lá. É que Miguel Quer falar? fez um movimento brusco aí deu vontade de rir. Mas eu concordo com o senhor mesmo. O que foi? Que foi? Foi o que? O slide foi? Foi aí que ele pegou uma escova. Sim, entendi. Cor de rosa, né? Eu não quis comentar, mas a escova é cor de rosa. Então, vamos lá. Outra coisa, uma coisa que você falou no começo, e que a gente comentou, praticamente tudo isso que a gente está conversando aqui, puxa, quem está aparecendo aí? Fala, garoto. E aí, tá professor? Aí? Tô assistindo a aula, aprendendo, professor. Muito bem. Seja Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Valeu. Espera aí que tem um... Vocês estão vendo meus slides, não? Então. Tá qualidade boa. Tá. E aí, Everton? Saudade aí, é mato, viu? Bom? Como é que estão as coisas, velho? Tô tranquilo, graças a Deus. E tu, como é que tá? Tudo em paz, bicho. As cirurgias aqui estão voltando tava ao normal. Em cima da impressora e ele conseguiu se colocar de uma posição que ele estava apertando o botão para imprimir alguma coisa. Só as folhas saíram. Tum, tum. Agora ele estava pedindo para ir embora.
Como a gente tinha comentado, todas essas coisas que a gente está falando, na realidade, são coisas que, de uma maneira ou de outra, a gente vem utilizando já há muito tempo. Qual é o grande problema de você juntar tudo isso aí e implantar, né? A gente tem um monte de, como eu diria, de resistências, em todos os níveis para a gente fazer isso, em todos os níveis. Então a gente fala de internação tardia, ou seja, o mais próximo possível do procedimento cirúrgico, e a gente tem uma burocracia que não deixa a gente fazer isso. A gente fala de nutrição pré-operatória e às vezes a gente não tem como resolver isso, acaba tendo às vezes que partir para uma nutrição parenteral, porque você não tem interal, porque está faltando. Realimentação precoce, a gente bate em pensamentos antigos, né, de gente que opera uma vesícula por vídeo, que é da dieta para o doente com 48 horas. Então, são coisas que a gente, enquanto a gente não conseguir. Por que eu brigo tanto pelo manual? Porque é uma maneira de a gente ter um mínimo de padronização de conduta. E o ideal era ter muito mais do que isso que a gente tem. Nem esse mínimo a gente consegue em muitas coisas, né? O ideal era ter muito mais que isso para que a gente não parasse em preferências pessoais em coisas que estão sacramentadas no mundo inteiro. Então, é complicado. Mas segue aí. Então, dando início ao capítulo 11, né, de prevenção do tromboembolismo venoso no paciente cirúrgico, sabe-se que é uma doença causada por coagulação no interior das veias profundas, sendo a maior causa de óbitos hospitalares no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é de 150 a 2.000. E essa profilaxia já existe há mais de 15 anos, porém só é cumprida em 55% dos casos. Sem profilaxia apropriada, a incidência de tromboembolismo venoso assintomático varia entre 10% a 80% entre pacientes hospitalizados. Já em cirurgia geral eletiva, entre 2% a 3%. E em cirurgias ortopédicas, em reduções de fraturas de ossos longos, manipulação do quadril, entre 4% a 7%. Quais são os fatores de risco? Trombose venosa profunda prévia, imobilização, doenças malignas, fibrilação atrial, varizes de membros inferiores, obesidade, entre outros. E como é que a gente vai estratificar? Esse é o protocolo também que a gente... É o mesmo que a gente é o mesmo que a gente... Nosso, exatamente. Que tá no nosso impresso, né? Eu botei aqui no final. Abrir um parênteses só falar a respeito de brigas por padronizações. Isso é uma coisa que eu brigo há muito tempo também, há uns 20 anos atrás, pelo menos. A gente chegou a implantar um programa dentro da clínica cirúrgica em que a gente lançava todos os dados dos doentes, né? E automaticamente saía você não precisava nem fazer conta como a gente precisa hoje no nosso impresso. Automaticamente saía qual era o padrão de profilaxia que o estudante tinha que usar. Com uma grande vantagem esse programinha, você arquivava todas essas informações. Coisa que se a gente preencher esse nosso impresso, ele também serve como arquivo. A diferença é que ele faz parte do prontuário do doente, a gente não tem como arquivar eles em conjunto. Mas o problema é que a gente sublima essas informações. Tudo isso que você vai falar, todo mundo sabe há muito tempo. Mas você fala, não, esse estudante deixa para lá, não precisa. Tá? Todos nós, isso eu me incluo, né? Acabamos, muitas vezes, deixando de fazer profilaxia que o doente precisa, porque a gente fala, não, o doente vai mobilizar precocemente, não precisa de fazer nada. Então, é uma briga com uma questão de cultura mesmo, de atitude da gente. Vai. Então, aí é o score de Caprini, né? Eu botei no final o nosso papelzinho, né? Nosso formulário. Que é baseado no score de Caprini, certo? Que é um score de risco, que tanto pontua o risco de todo trombo, como a conduta a ser estabelecida. E esse score varia entre 1 a 5 pontos, certo? E entre os itens são os mais diversos, entre idade, tipo de cirurgia, IMC, se o paciente já teve história de trombose venosa, também tem critério laboratorial, enfim.
Então, aqui é a tabelinha, né, o risco, que ele define o quê? Que o Caprini zero, ele tem um muito baixo risco. E a conduta deve ser feita a deambulação precoce. Já o Caprini entre 1 a 2 pontos, ele tem um baixo risco e a conduta é a compressão pneumática intermitente. O Caprini que pontua entre 3 a 4 pontos, ele tem um risco moderado e ele pode ser feito com a profilaxia medicamentosa, certo? Ou com a profilaxia mecânica. Lembrando que, se for feito a preferência é com a medicamentosa, certo? E a gente utiliza desde a heparina de baixo peso molecular, o Clexane, na dose de 40 miligramas subcutâneo, uma vez ao dia, ou a heparina não fracionada, que é o Liquemine, 5.000 unidades de 12 em 12 horas, certo? E já o paciente que tem o risco moderado e tem chance de ter complicações hemorrágicas, a gente faz a preferência pela compressão pneumática intermitente. Já esse paciente que pontua maior que 5, tem maior que 5 pontos, ele tem um alto risco e a gente tem que associar as duas profilaxias, tanto a medicamentosa como a mecânica. E sabe-se o quê? Que pacientes que vão submeter a cirurgias de câncer, essa profilaxia deve se estender até 4 semanas, certo? E esse paciente que tem um alto risco e tem a chance de complicações hemorrágicas, a gente faz primeiro a compressão até que possa ser iniciado a profilaxia farmacológica. Tá dando para entender aí? Tranquilo. O Diego está querendo falar ali. Valeu, professor. É o seguinte, uma coisa que o Miguel comentou aí que eu tava até me lembrando esses dias. A gente não tem assim, o costume, o hábito de a alta hospitalar desses pacientes que precisam de uma profilaxia mais estendida, de anticoagular, né? Fazer a profilaxia, perdão. Porque o que a gente faz basicamente é com as bariátricas, só que, por exemplo, a gente tem um serviço de pâncreas aí que toda semana tem cirurgia. O câncer de pâncreas é o que está mais associado a evento tromboembólico, né? De neoplasia de órgão sólido. Exatamente. Volta um Podia pouquinho fazer. o diapositivo anterior. Pode falar, Diogo. O Miguel, fala. Não, exatamente. Inclusive, até na cirurgia bariátrica mesmo, entendeu? Às vezes a gente, tipo, fica uma dúvida. Até quando vai fazer a profilaxia, até quando não. Então, essas coisas não tem que ter dúvida, porque a gente tem que ter protocolo. Esse é o ponto, né? Volta mais um, por favor. Então, pega aí 2 pontos, né? Doentes com idade entre 68 e 74 anos, cirurgia laparoscópica com duração de maior 45 minutos. Isso responde por 60%, 70% do nosso movimento. Doente que de cara tem 2 pontos, né? Se a gente pensar que a gente opera muito velhinho também, a gente já joga essa brincadeira para 3 pontos. Quantas vezes a gente faz compressão intermitente nesses doentes? Quantas vezes a gente faz profilaxia com medicamentosa sem ser nos doentes de bariátrica que tem um protocolo já estabelecido? Né? É muito fácil fazer um protocolo e seguir um protocolo, né? Quando quem faz o protocolo é o único cara que vai seguir o protocolo. Então, aí a gente consegue. Por que a bariátrica consegue fazer? Né? Tudo bem que hoje tem mais gente acabando, mas o serviço de cirurgia bariátrica chama-se Luiz Antônio. Né? Então, se escreve um protocolo e quem vai executar o protocolo é a mesma pessoa que escreveu. Se nem isso a gente conseguisse, era para se enforcar no pé de couve, né? Porque não dá. Mas pelo menos esse a gente consegue. Agora, no geral, a gente está lá, todos os doentes, esse impresso também foi um impresso que eu briguei para implantar, né? Todos os doentes chegam, são estratificados dentro como é que se diz, do risco tromboembólico que ele tem, e a gente não toma uma atitude. Né? A atitude que a gente toma, no mais das vezes, é deambulação precoce. Né? A gente tira os doentes, manda os doentes andar logo no primeiro dia e não passa muito disso que a gente acaba fazendo. Compressão intermitente? Virtualmente nunca.
Eu me senti constrangido uma vez que a paciente perguntou: e o senhor não vai pedir pra eu botar meia, não, doutor, pra cirurgia? Pra comprar? Pediu a receita. O mais Pois comum é. de acontecer, de fazer profilaxia, era quando o paciente já vinha da UTI. Os pacientes que faziam uma cirurgia maior, de grande porte, ia para a UTI e da UTI já subia com o Clexane e a gente mantia lá em cima na enfermaria. Agora, realmente, para a gente iniciar, poucas vezes eu me lembro, seria só a bariátrica em si e cirurgia, assim, cirurgias maiores de hepaté, de pancreaté, aí sim a gente iniciava. Então, a gente durante algum tempo teve não vou dizer protocolo, mas um costume de fazer otimização pré-operatória de doente grave em terapia intensiva, né? Que é isso que o Everton está falando. Então, a gente acabava internando o doente em terapia intensiva na véspera da cirurgia. A ideia principal, inclusive, não era otimização pré-operatória, era guardar vaga, na realidade, né? Mas a gente acabava fazendo a otimização pré-operatória vinha de contrapeso nessa história de guardar vaga. E aí esses doentes acabavam tendo uma conduta mais adequada em termos de profilaxia de tromboembolismo, porque já vinha lá na UTI. A UTI tem uma série de protocolos que são seguidos, né? Então, mas é uma luta que a gente não pode nunca, a gente não pode capitular, porque tá lá, tá feito, todos os doentes recebem, são estratificados, só que a gente não faz. Por outro lado, compressão intermitente pré-operatória. A gente tem isso no hospital com dificuldade, né? Eu não sei se a gente tem meia do hospital, tem? O doutor Meia de compressão Petrúcio, ele intermitente? faz uma gambiarra, mas é com material do tórax, né? No intraoperatório. Ele tem uns compressores de Ah, compressão intermitente, mas aí ele não usa meia, ele bota um material lá, parece umas faixas. e os de bariátrica? Não. Porque a gente faz rotineiramente em todos os doentes de bariátrica isso fora, né? Compressão intermitente intraoperatória já, né? E não, Não. aí no hospital não faz. Então, Mas não. Compressão pneumática não. a gente começa a não conseguir seguir protocolo porque a gente não tem como seguir o protocolo, né? Então a gente fica basicamente com duas opções: terapia medicamentosa e mobilização precoce, né? E a gente não faz nem a terapia medicamentosa. Então a gente chega no ponto que eu comecei a falar por causa do que Diego perguntou. Quantas vezes vocês prescreveram Clexane sem ser por mais do que 7 dias, tirando os doentes da bariátrica? Só uma vez. Então, a gente não faz. Em suma, a gente não faz. A gente tenta, protocoliza, escreve, etc, etc, mas no final das contas a gente não faz. Não faz porque a gente não pressiona vocês a fazer, porque vocês, se a gente falar, não, é para fazer nesse doente, vocês vão fazer, né? Se a gente não falar, vocês acabam não fazendo, ponto final. A culpa é nossa. Não tenho dúvida disso. Segue. Então, eu escolhi botar esse slide aqui, não tem nem no acerto, mas foi porque me gerou uma dúvida, certo? Quando o senhor mesmo estava expondo um caso clínico aqui, de uma paciente que, se eu não me engano, usava Marevan. Isso, eu usava o dicumarínico e entrou com uma colicite aguda com abscesso perivesicular, abscesso hepático, né? Isso. Então, assim, pela curiosidade, eu não sei se também teve outras pessoas, residentes que tiveram a dúvida, eu preferi botar. Então, é assim, quando o paciente está com anticoagulação plena, o que fazer quando uma cirurgia é necessária? Primeiro, a gente vai suspender, né, o anticoagulante entre 4 a 5 dias e iniciar a heparina profilática, seja o Clexane, seja o Liquemine. E aí a gente vai ficar dosando o INR. O INR menor que 1,5, o paciente já estaria apto à cirurgia. Então a gente suspenderia o Clexane 24 horas antes, ou o Liquemine 6 horas antes, e faria a cirurgia. Depois, quando fosse reiniciar o anticoagulante, reiniciaria junto com a heparina, retornando a heparina 12 horas após o procedimento e ia dosando o INR. Aquele INR entre 2 e 3, já o paciente já estaria apto.
e aí suspende heparina e alta, né? Na verdade, pode ter alta antes, né? Sim, sim, pode. Esse é um outro ponto interessante quando a gente fala de coagulação crônica com dicumarínico, né? Infelizmente, os doentes não são seguidos desta maneira, com dosagem de NR, e a gente tem os dois lados da história acontecem, né? Desde um doente que está tomando anticoagulante, está tomando dicumarínico e não alcança o nível de anticoagulação que você deseja, um nível de anticoagulação necessário, ou o outro lado, o doente que está tomando e ele vai piorando, vai aumentando o INR, vai alargando os dados da coagulação e acaba, às vezes, você pegando um doente que é quase incoagulável, que eu comentei inclusive com vocês algumas situações que a gente pegou, que eu peguei doente incoagulável na minha frente e, meu, tem o que fazer, o doente incoagulável, né? Então, este tipo de controle todo que você está colocando é o certo, é o ideal, infelizmente a gente não faz. Então tem as contraindicações, né? Que o paciente tem um sangramento ativo, tem uma úlcera péptica ativa, tem coagulopatia com a plaquetopenia INR maior que 1,5, uma insuficiência renal com clearance menor que 30. Então, nesse caso, tem que fazer a profilaxia mecânica. Aqui está o nosso protocolo, né? Que é baseado no score de Caprini, como o senhor já tem comentado também. O senhor quer falar alguma coisa aqui, professor? Não, o que é essa parte, essa porção final aí? Olha isso, hein? Aqui Depois que vem a tabelinha de cálculo de risco, o que é essa parte? Eu não lembro dessa parte do impresso. Não. Coloca qual profilaxia utilizada, assinatura, carimbo. Não, então, eu peguei esse material de Nathalie, certo? Pelo que eu tô vendo aqui, ele fala como fazer essa profilaxia, tanto com Clexane, com Cliquemine, entendeu? Como se fosse assim, orientando É, a não, conduta. o impresso, como o impresso foi eu que criei também, né? Atrás Ele é de uma única página, ele acaba acaba na nessa parte tabela. acaba na tabela. Essa parte de seguinte que eu não conheço, que eu estou perguntando do que se trata. Quem me passou foi Nathalie também, professor. Tá bem? Mas não é o que está impresso, não. Não, eu acho que não é não. Será Não que é o Eu esse acho não quê? é o que do que o Dr. Xavier falou uma vez, que estava procurando fazer uma pesquisa sobre a profilaxia? Será que não é esse? pode ser. Porque o resto é igual. Agora é Ele é condensado. igualzinho, ele foi criado, eu criei do ponto de vista formatação, isso foi uma criação conjunta com a cirurgia vascular, né? Não fui eu que, que, que criei tudo, na verdade foi uma Aham. criação pós-cirurgia vascular, a escolha do método de Caprini, do score de Caprini, etc, mas essa parte aí do fim eu não faço ideia nem para que serve, nem o que ele está fazendo aí. Essa aqui, né, professor? Essa Não, aqui ou essa ao aqui? outro lado, onde tem Isso as aqui. assinaturas, isso, essa parte onde você está com a Aham. seta. Entendi. Isso eu não faço nem ideia para que serva. Eu não sei se é como se Aproveitando. fosse um check-in, né? Não sei se é como se fosse um check-in você Só se fazendo for para que, não sei para que tantos campos, né? Uhum. Porque se teoricamente você estratifica, toma a conduta e escreve a conduta que você tomou, assina e carimba, né? Exatamente. É Você verdade. precisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 campos iguais, eu não sei para que serve isso. Aproveitando, eu estava assistindo. Vai sair um pouco da parte cirúrgica, embora fosse direcionada a tal. No último sábado, teve um seminário aí online do professor Caprini. Foi sábado pela manhã, a doutora Josélia mandou. E ele falava que agora na internação dos casos de Covid, vale a pena você ficar reavaliando o score. E a alta hospitalar desses pacientes fazer um novo score porque vai predizer
a anticoagulação para casa. E paciente obeso... Está se tornando rotina em todo o planeta agora para Covid, anticoagulação plena para doente grave, né? E para doente em estádio 2, eu não sei se é estádio a palavra, me desculpa, agora falhou, já começa com anticoagulação profilática para todos os doentes. Vou dando continuidade aqui, viu, professor, que é extenso o tema. Vai. Então, capítulo 13 sobre preparo mecânico do colo. É uma prática, né, já bastante antiga, feita em todo o mundo há mais de 100 anos. Só para ter uma noção, em 1997 fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que dos 878 cirurgiões, 100% faziam preparo. Só que isso vem mudando. Em 2010, foi feito também um estudo na Irlanda e no Reino Unido, que avaliam que poucos fazem para amputação abdômen-perineal do reto e cirurgia do colo direito, e do colo esquerdo a maioria já não faz. Então, assim, nos últimos anos já tem estudos com Preparo para a cirurgia do colo direito mais do que colo esquerdo? Nesse estudo diz. Eu também estranhei. É esquisito, porque direito a gente não faz já há muito tempo, né? Exatamente. O do colo esquerdo, que eu estava vendo no decorrer do capítulo, né? Ele vai falar que, tipo assim, tem muita gente que faz do colo esquerdo ainda, porque isso aqui é a história, né? Uhum. Mas no decorrer, ele vai dizer que ainda tem gente que faz do colo esquerdo para cirurgia de videolaparoscopia pela questão da facilidade técnica, né? Isso. Mas o conceito de não fazer preparo para colo esquerdo, ele se inicia com o trauma, né? Porque isso já 30, 40 anos que começou a se tornar rotina, ferimentos de colo esquerdo sem... A gente vai discutir isso mais profundamente depois. Sutura e acabou, né? Cheio de fezes, sutura e acabou. A menos que haja contaminação grosseira da cavidade e tal. E daí você fala, bom, se eu posso suturar colo no trauma sem preparo, por que eu não posso operar o doente sem preparo? Né? Vai daí a sequência que hoje cada vez mais se faz menos, né? Exatamente. E se vem através de estudos. Mas eu sou cirurgião velho, eu faço. Era isso que eu ia perguntar depois. Tá vindo ótimos estudos, né? 4 meta-análises e estudos randomizados que colo em reto pode dispensar o preparo com segurança. Então, qual é a base racional para o preparo? Empiricamente implantada e aceita entre os cirurgiões gerais e coloproctologistas, dizendo o quê? Que com a limpeza do colo eu diminuo a carga, eu diminuo fezes e com isso a carga bacteriana, né? Então, evitaria a contaminação. É tanto que foi feito um estudo de caso controle comparando o bom e o mau preparo, evidenciando que no segundo grupo, o grupo com mau preparo, tem maiores complicações de fístulas. Só que o que é a crítica? Que nesse estudo, primeiro é um estudo ruim, certo? É um estudo de caso controle e é um estudo que não se comparou pacientes que fazem preparo e pacientes que não fazem preparo, entendeu? Então, assim, o que está se atribuindo é que o paciente que faz o mau preparo, na maioria das vezes, sai fezes líquidas, certo? Podendo contaminar a confecção da anastomose. Tá entendendo? Cavidade. E a cavidade, exatamente. Então, deixa eu passar aqui para trás. Então, a base racional para a abolição do preparo é que já se tem vários estudos randomizados e meta-análises com nível de evidência A, evidenciando o menor índice de complicações, como deiscências e fístulas, e além que o preparo ele causa uma maior desidratação e o aumento da reposição intra e pós-operatória de fluidos, sem contar no desconforto do paciente.
Então, aqui foi feito, em 2004, 2 estudos, certo? Com mais de 1.000 pacientes, estudo de Bush e estudo de Slim, que evidenciou o dobro de fístulas em pacientes que fazem o preparo. E aqui uma revisão sistemática com 5.000 casos, evidenciando a maior contaminação de ferida operatória em pacientes que fazem o preparo. Isso aí é um artigo, certo? Próprio do Hospital Júlio Miller, que é o hospital que foi fundador do Projeto Acerto. E ele é um estudo realizado entre 2004 e 2007, que evidenciou 2 grupos, os que faziam o preparo e os que não fazem o preparo. Os que faziam o preparo, ele nomeou como grupo convencional, e os que não faziam o preparo, ele nomeou como acerto. Desse estudo participou 53 pacientes, certo? E foram feitas cirurgias de cólon e reto com pelo menos confecção de 1 anastomose. Então é isso. Os pacientes do grupo convencional sempre o preparo foi feito com manitol, certo? E todos receberam antibiótico profilaxia e antibiótico terapia quando foi indicado. As variáveis dos pacientes são as mais diversas e os tipos de operação e os tipos de cirurgia são as que eu falei. Colo e reto, com pelo menos confecção de 1 anastomose. E qual é o resultado disso? Se viu que o grupo Acerto, que é o grupo que não fez o preparo, esse grupo ele começava a se alimentar no primeiro dia de cirurgia, certo? Reduziu o tempo de jejum pré-operatório e precisou de um volume 50% menor comparado com o grupo convencional, em relação à fluidoterapia, certo? Certo. E também o tempo de internação hospitalar, o do grupo Acerto, eles ficaram 5 dias a menos internados em comparação ao grupo convencional. Agora, comparando as complicações, não tiveram resultados diferentes, não. Em relação tanto ao número de complicações como de fístulas, foi praticamente igual a comparação. Então, o resultado do protocolo Acerto é o quê? Que tem uma redução do tempo de jejum perioperatório e a redução da infusão de líquidos, a anastomose coloretais sem preparo do colo, sem alterar resultados e a redução nas complicações. Então, quais são as recomendações? Não há evidência científica dos benefícios dessa conduta, certo? Principalmente nos pacientes idosos. São os pacientes que ficam muito espoliados, né, precisando de hidratação vigorosas, tanto no intra como no pós-operatório. E em relação à defesa, que é para reduzir carga fecal, o projeto Acerto ele diz que uma dieta hiperproteica e hipercalórica, rica em fibras de 5 a 7 dias, tem os mesmos resultados. Então, não realizar para todas as cirurgias coloretais. Fundamentação apenas para tratamento eletivo de tumores coloretais, doença diverticular e doenças inflamatórias. Certo? E, como eu já havia dito, eles defendem na questão da facilidade técnica do colo esquerdo na cirurgia videolaparoscópica. Fazer o preparo. Na laparoscopia tem mais um detalhe, que a gente não usa manitol, via de regra, né? A gente usa fosfossoda por uma questão de diminuição de produção de gás inflamável, né? Esse é o principal motivo. Só um detalhezinho, por que o pacote doente preparo fica tão mais no hospital? Porque você tem preparo, ele fica mais tempo antes de operar, tá certo? Pelo menos 3 dias, geralmente tem que internar 3 dias antes, porque é o seguinte, eu acho que eu pulei uns slides aqui. A gente interna na véspera e prepara só com fosfossoda ou só com manitol. Se você for fazer cirurgia aberta, não precisa 3 dias de internação. É porque eu pulei esse slide aqui, eu queria dizer isso, que anteriormente, né, ele tinha que internar 3 dias antes para fazer as lavagens, os catárticos e as dietas hipocalóricas. Hoje não, hoje a gente faz... E dá para fazer ambulatorialmente, mesmo que você opte por isso. Tirando a parte do manitol ou da fosfossoda. Né? Não, era só para evidenciar, porque eu pulei esse slide e eu fiquei sentindo falta. Mas tem mais uma coisa. O pós-operatório desses doentes, se você, por isso que eu digo que tem o pacote preparo. O cirurgião que prepara o cólon, apesar de todas as evidências, repito, eu acabo ainda preparando, principalmente que a gente faz quase tudo por vídeo hoje, né?
você também tem um doente que você reintroduz a dieta progressivamente, você não reintroduz a dieta de uma vez só, né? E, portanto, você espera o doente, no mínimo, estar com o trânsito franco, em via de regra, evacuar, para dar alta para ele. Esse doente ele vai demorar mais, porque ele entrou com o intestino limpo, ele começou com dieta líquida, que, portanto, é sem resíduo, né? E ele vai demorar realmente mais tempo para evacuar se você for utilizar esse parâmetro como um parâmetro para alta. Então, o preparo de colo ele vem dentro de um pacote de uma série de coisas que vocês que vão mudar isso aí, né? De uma vez por todas. Repito, professor, eu queria saber da experiência. O velho acaba fazendo isso até por uma questão de costume. Você fica... entendi. A vida inteira você fez isso, cara, sabe? E dá certo. Não dá errado. Né? Mas não é melhor, mas não dá errado. Que é mas assim, a facilidade é pela facilidade, professor, não? Assim, técnica, alguma coisa? Não, pelo costume. Não, porque a gente sempre preparou o colo. Entendi. Você operar você estava falando da história do preparo de colo, né? Na época de residência, a gente brincava, o doente tomava, seja manitol ou seja preparo mecânico. Quando é que o doente estava pronto? A gente mandava o residente falar, na hora que der para beber a água, o preparo está bom. Então era bem assim a história. A gente se esperava tá limpo, né? E com todos os problemas que isso aí veio para frente. Tá? Mas efetivamente não é necessário. É uma questão de muita comodidade. Você está sempre você acostumou a vida inteira a operar, a fazer uma anastomose em colo limpo, é muito mais agradável, diga-se passagem, fazer uma anastomose em colo limpo. Não quer dizer que você vai ter melhor resultado, mas é mais agradável. É por isso que os mais velhos acabam sendo mais relutantes em abolir de vez o preparo de colo. Mas a direita eu já aboli há muito tempo. Há muito tempo. Certo. E agora vamos para o capítulo 16, que é o uso racional de antibióticos e as condutas profiláticas contra infecção de sítio cirúrgico. É um tema bastante desafiador, né, para os futuros cirurgiões, para nós cirurgiões, sendo a terceira causa mais frequente de infecção hospitalar. Então, dessas infecções, 2/3 são confinados à incisão. Quais são os dados reais, gerais, e compare com os nossos dados das nossas análises estatísticas, né? A gente tem um serviço nota 1000, porque a gente não tem infecção em ferida operatória. Vai. Então, quer falar alguma coisa, Diego? Não, é isso. Então, 2/3 dessa infecção são confinados à incisão e 1/3 à topografia da cirurgia em si, certo? 77% dos óbitos de pós-operatório têm relação com infecção e 93% destes com infecção do espaço, né, da própria cirurgia. Então, a infecção do sítio cirúrgico, ela aumenta o tempo de internação e aumenta o custo hospitalar, em torno de 7 dias e de R$ 3.150. Dólares. Valor. Pronto. E aqui é a classificação quanto ao potencial de infecção, que ela pode ser a classe 1 ou limpa, que é aquela ferida operatória não infectada, que não tem processo inflamatório, não adentra em vísceras ocas, certo? Então, pode-se fazer o fechamento primário, deve-se fazer o fechamento primário e usar o dreno se necessário. Já a classe 2, a limpa contaminada, ela invade o trato respiratório, o trato genito-urinário, o trato digestivo, mas tem controle nas secreções. A classe 3, ela é a contaminada, que são aquelas feridas acidentais que ocorrem com quebra da técnica séptica, com contaminação grosseira, certo? Com processos inflamatórios não purulentos. E a classe 4, a suja infectada, é aquele trauma antigo, tem o tecido desvitalizado, a perfuração das vísceras, as infecções vigentes com peritonites purulentas ou fecais. Então, ele se divide em incisional superficial e profunda, que a superficial é aquela que atinge a pele e o tecido celular subcutâneo, e a profunda é aquela que envolve a face e a musculatura.
Já a infecção do próprio do órgão e do espaço, da cavidade, é qualquer parte da anatomia aberta ou manipulada durante a cirurgia. Então, a infecção de sítio cirúrgico incisional superficial, ela ocorre até 30 dias, apresentando pelo menos uma das seguintes condições, como a drenagem purulenta, com ou sem confirmação laboratorial de incisão superficial, o micro-organismo isolado de cultura, obtido de maneira asséptica, de ferida ou de tecido de incisão superficial, além de dor, hipersensibilidade, edema localizado, hiperemia ou calor. Já a profunda, ela trata-se da infecção que ocorre até 30 dias após a operação, sem implante, sem colocação de nenhum material, ou até um ano depois, se houver o implante, certo? Além de ter pelo menos uma das seguintes condições: drenagem purulenta da incisão profunda, febre, dor localizada, descência espontânea da incisão profunda ou aberta e vista pelo cirurgião. E a do órgão e do espaço tem a mesma definição da profunda, certo? Só que é aquela que é relacionada com a manipulação da cavidade. Então, é aquela que, após certo tempo, se expõe pelo dreno de Blake, pelo dreno de Porto-Ovário, secreção purulenta. É aquela que tem um micro-organismo isolado de cultura, obtido de maneira asséptica de secreção, ou o próprio tecido, ou é aquele abscesso, certo? Ou evidência de infecção envolvendo o órgão, através do exame direto ou durante uma reabordagem, ou através de um exame de imagem. Isso aqui tá um vídeo, tá dando para vocês verem aí o vídeo? Deu play aí? Espera aí, deixa eu só aumentar aqui. Pronto, isso aí é um abscesso, né? Foi um abscesso de origem de verticulite complicada. Só para ilustrar, né? Professor, Fala. uma dúvida assim, sempre que a gente drena, né, abscesso, esse tipo de coleção, a gente lava bastante, lava até cansar, e soro pra cima e soro pra baixo. Tem algo durante esse processo de lavagem que traga algum benefício maior, por exemplo, alguma forma de lavar, mas porque tá praticamente joga soro, aí tira, aí até ficar claro, mas tem algum parâmetro, Não, algo assim? não, você não ter mais sujidade no líquido que você está recuperando, né? É importante que lavar exclusivamente de acesso amplo. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, e vocês vão ver, infelizmente, isso ser feito em outras situações. Quando eu digo acesso amplo, eu estou falando ou de laparotomia ampla ou de laparoscopia, porque, portanto, acesso amplo, você tem acesso a toda a cavidade, né? Não existe lavar por incisão localizada, certo? Apesar de vocês verem isso ser feito de vez em quando, isso não existe. Mas é lavar, simplesmente, é lavar. Opa, vamos morir só. É lavar e recuperar líquido claro. Não tem muita coisa além disso, não. Quando você faz isso por laparotomia, você completa isso com a secagem da cavidade, né? Onde você acaba retirando, que aí você vai secar com compressa, você não vai deixar resto de líquido, que sempre acaba ficando. Quando você lava por laparoscopia, sempre acaba ficando uns filetinhos nos ângulos, nos seios, nas goteiras, acaba sempre ficando um filetinho de algo que você não consegue retirar por vídeo, porque você não vai secar com gás, né? É inviável, e você não consegue apurar tudo. Mas é só lavar, não tem muito mais do que isso, não. Pois bem, continuando, né? Em relação à antibiótico-profilaxia em cirurgia, deve ser feito uso racional e adequado dos antimicrobianos profiláticos,
pois houve redução na incidência de infecções, né? E o antibiótico profilático, que é aquele que a gente tem como objetivo prevenir a infecção do cistite cirúrgica por um agente conhecido ou em pacientes sob risco e pode ser feito em dose única e se estender no máximo até 48 horas. Já o curativo, o antibiótico, a antibioterapia, é aquele que a gente já conhece o processo infeccioso. Ele pode ser feito de maneira empírica ou baseado em antibiograma e pode ter curta ou longa duração. Então, quando foi em 1999, o CDC criou um guideline vendo, fazendo a prevenção de infecção de sítio cirúrgico, né? Então, ele diz o seguinte, que a gente só deve utilizar antibiótico profilático apenas quando for indicado e com base no perfil de eficácia dos patógenos, que mais comumente causa infecção de sítio cirúrgico. Essa administração deve ser feita 60 minutos antes desse exame, para que se mantenha uma concentração adequada no intraoperatório, visando manter os níveis terapêuticos durante toda a cirurgia. E a escolha do antimicrobiano, entre os de igual eficácia, deve ser aquele mais barato e menos tóxico. Então, cirurgias demoradas, a cada 2 horas, deve repetir, fazer o repique na dose do antimicrobiano, quando a meia-vida for menor que 1 hora. Exemplo, a cefalotina. E fazer até... isso mesmo, até 1 hora. Então, quais são os princípios a serem respeitados para a potencialização da profilaxia? Utilizar antibióticos em todas as cirurgias indicadas para a redução de infecção de sítio cirúrgico, ter preferência de primeira linha e ter níveis terapêuticos durante todas as cirurgias até algumas horas após. Então, a gente viu assim que a classificação ela pode ser desde números até nominalmente, né? Então, as classes 1 e 2, ela tem um risco de infecção do sítio cirúrgico menor que 5%. Geralmente, na classe 1, a gente não usa antibiótico profilático, certo? Só a partir da 2 que se usa antibiótico profilático. Então, quais são as indicações? Maior que 70 anos, pacientes desnutridos, imunossuprimidos, pacientes de urgência, pacientes que vão usar prótese ou tela, cirurgia de mama, hernioplastia incisional, entre outras. Já os profiláticos na classe 3 são as cirurgias vitelaparoscópicas de hernioplastia com tela. Já não é recomendada para hernioplastia sem tela, para colestectomia, que não vai fazer a colangiografia intraoperatória, nas fundiplicaturas, cardiomiotomias e na esplenectomia sem ser por esquistossomose. Só um detalhezinho, colestectomia sem colangia intraoperatória é uma coisa que você só vai fazer com certeza no lugar que você não tem a opção de fazer colangiografia. Então, mesmo para quem faz seletiva, essa é uma decisão intraoperatória. E, portanto, você já tem que entrar coberta, porque você não sabe aonde você vai. A hernioplastia sem tela, só umbilical hoje em dia, né? É uma coisa que a gente não faz. Mas existe controvérsia, inclusive, para uso em hernioplastia com tela. Tem muita gente que parou de usar, simplesmente. Tem muita gente, não estou falando de serviço, né? Quando eu falo muita gente, eu estou falando de protocolo de serviço, né? Que parou de usar. E é realmente discutível a necessidade. Se você está trabalhando em ambiente estéreo, com baixíssima probabilidade, e você coloca adiciona uma coisa estéreo, né? Então, do ponto de vista lógico, realmente não tem muito motivo. Fala. Professor, enquanto a gente tem aquela experiência na plástica, quando vai colocar prótese mamária, tem alguns cirurgiões que eles fazem tipo um biofilme com gentamicina. Tem algum sentido aquilo ali? Eu não entendo muito bem, não. Não, isso a gente lavava a barriga com clorofenicol há 40 anos atrás, né? Então, é uma coisa empírica, que não tem nenhum tipo de... Eu não vou dizer de plástica, porque não é minha praia, né? Mas, do ponto de vista teórico, não existe nenhum tipo de justificativo para fazer esse tipo de coisa. Não existe. Pode até ser que
do ponto de vista técnico, esteja provado que está certo. Eu não vou dizer, porque não é minha praia, eu não faço isso, né? Mas do ponto de vista teórico, não existe nenhum tipo de justificativo para isso. É a mesma coisa que lavar a barriga com soro com bezetacil, né? Com clorafenicol, seja lá o que você quiser juntar no soro para lavar, que vocês veem com certeza toda hora fazendo esse tipo de coisa, né? Abre uma ampolinha aqui, né? Uma amicacina, joga uma amicacina aqui na água que vai lavar. Tem isso, mas não tem nenhum sentido. Tem isso. Rapaz, professor, tem um staff da gente que coloca até açúcar, professor, na ferida. Açúcar em ferida é uma coisa antiga e funciona, né? E professor? Para ferida infectada, você tem... É que tem uma série de... Isso não é empírico, né? Aqui hoje a gente acaba substituindo isso por uma série de outras coisas já industrializadas, mas ele promove, ele aumenta, ele induz a granulação, ele baixa pH, diminui a replicação. Foi-se embora a palavra, replicação bacteriana, vou dizer replicação, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, funciona, que a gente hoje não faz mais, mas isso tinha inclusive prospectivo, randomizado. É muito difícil você prospectar e randomizar feridas contaminadas, né? Porque você não tem, elas nunca vão ser uniformes para você conseguir, para você fazer isso aí, mas funciona. Então, a indicação no trauma é bastante polêmico, né? Porque a gente sabe que nem todas as cirurgias precisam ser feito a antibiótico-profilaxia, mas aquelas que têm uma perda sanguínea pelo menos maior que 2 litros, aí sim, fazer e ter cuidado para manter os níveis terapêuticos em toda a cirurgia, sempre cobrindo aeróbios e anaeróbios. Como eu já havia dito, a colestectomia se faz, quando se faz a colangiografia intraoperatória, sem ter a manipulação da via biliar, não tem benefício, certo? E na herniografia incisional, independente do uso de tela ou não, tem evidência positiva acerca do uso. Aqui é só uma diretriz do CFM de 2001, que é o que a gente tenta fazer aqui no HU, né? Internar pelo menor tempo possível, pedir os exames já a nível ambulatorial, se estiver infectado, tratar antes da cirurgia, fazer a tricotomia local e na sala de cirurgia, ter o controle glicêmico. Se o paciente fumar, suspender pelo menos 30 dias, certo? E fazer um banho na noite anterior sem antisséptico. E no intraoperatório, fazer a degermação, antisepsia centrífuga e ampla. Isso a gente praticamente faz tudo isso, né? Tirando perda de tempo de internação com terminar de preparar o doente, a gente faz, mas no geral a gente faz isso. Isso. Então, ter o maior cuidado na sala cirúrgica, né? Manter sempre limpa, com portas fechadas e o mínimo de pessoas circulando, certo? Além de uma limpeza e uma desinfecção de superfícies, com remoção com material apropriado e não realizar limpeza especial após cirurgias contaminadas ou infectadas. Já aqui no pós-operatório, né? Sempre fazer o curativo, 1 a 2 dias, lavar sempre as mãos, trocar sempre as luvas, é uma coisa que a gente também faz, certo? E ele defende fazer uma vigilância, calcular a taxa de infecção de tecido cirúrgico por cirurgia para estabelecer a associação. Justamente também a gente também faz isso. A gente tenta fazer. Tenta, né? Exato. Então, quais são as recomendações? Prescrever antibiótico com base em protocolos de serviços e da rotina da CCIH. Indicação de antibiótico profilaxia e antibioterapia devem ser seguidas em diretrizes validadas e fazer uma auditoria de 3 meses para avaliar índice de infecção de tecido cirúrgico. Agora vamos para o último capítulo, um capítulo bem mais curto. Aqui os benefícios de uma orientação tão simples, né, mas que muda tantos desfechos. A mobilização ultra precoce no pós-operatório. Visando impedir ou minimizar diversas complicações no pós-operatório. DOC 1940 dizia que a restrição ao leite eleva a mortalidade, e é isso que a gente vê, né?
e também evita as complicações, como pneumonia, atelectasia, trombose venosa, ilho prolongado, catabolismo, atrofia muscular. Então, há uma correlação direta entre deambular e reduzir o tempo de internação. Principalmente o paciente consegue se alimentar mais rápido, tendo um ilho mais curto, certo? E estima-se que um jovem internado em UTI, que tenha 45% de músculo, há uma perda de 1,5% da força por dia de atividade. Ou seja, se ele não fica restrito, né? Então, quais são as barreiras que têm que ser quebradas? Principalmente a orientação, tanto da equipe da enfermagem, como nós residentes, orientar nossos pacientes, né? Controlar a dor e diminuir o máximo de dispositivos, seja ele drenos, sondas, acessos, além das limitações de cada paciente. Por exemplo, uma é a obesidade. Então, isso deve ser um protocolo individual e de cada serviço, mas deve contar com a participação multidisciplinar. O grupo ERAS, ele indica 2 horas, que o paciente volte a andar 2 horas no mesmo dia da cirurgia e 6 horas nos dias subsequentes, certo? Mesmo em pacientes de UTI, deve ocorrer a mobilização e usar racionalmente o uso de drenos e sondas, né? Então, Penha, em 2009, mostrou que a deambulação, a ancoagulação e a compressão dos membros melhoram a dor e não elevam o risco de complicações, o tromboembolismo pulmonar. Então, deve ser uma meta do serviço, a enfermagem deve incluir um tempo para se dedicar a isso, certo? Orientando os pacientes, igual a doutor Luiz Antônio faz, né? Chega logo e não tem muita conversa, não, viu? Mas o interessante, você fala de Lula, eu opero com Lula fora, né? E às vezes, mesmo dentro de equipe, a história da cultura de mobilização e alta precoce é complicada. Às vezes, o Lula e Carmen, como você já deu alta para o doente? Né? Doente comigo não fica no hospital, ele fica no hospital o estritamente necessário. Ponto final. Se der para dar, muitas vezes, quando eu opero de manhã cedo, o doente vai embora de noite. Né? Tchau, não fica no hospital. Volta um pouquinho. Então, e a gente tem uma série de coisas que a gente acaba batendo no problema de cultura e de ausência de um protocolo de serviço. Tá? Então, você chega, opera o doente de manhã, passa de noite para ver o doente, às vezes, né? O doente está lá deitado sem travesseiro, por uma hérnia, e está lá deitado sem travesseiro, reclamando que não está conseguindo urinar porque deram um papagaio para ele. Meu, levanta e vai para o banheiro. Mas a enfermagem não deixou eu levantar. Não deixam. Você vai para UTI, mobilização de doente em UTI. Tem um monte de UTI que você briga e não tem uma cadeira do lado do leito para tirar o doente do leito da UTI e colocar ele na cadeira, para mobilizar ele mesmo dentro de UTI. E aí, às vezes, você tenta fazer isso, briga, principalmente doente de internação mais longa em UTI, né, em que às vezes você acaba sublimando isso quando o doente fica 1, 2 dias e você deixa para fazer isso quando ele sai da UTI. Mas às vezes o doente tem uma internação longa de UTI, você tem que brigar com a estrutura da UTI para que você consiga mobilizar o doente mesmo em UTI. Isso significa, muitas vezes, conseguir pelo menos tirar o doente da cama e colocar ele numa poltrona ao lado, com todos os acessos, monitorização, muitas vezes é o máximo que você vai conseguir. Otimização de dor. Isso é uma coisa que a gente faz rotineiramente fora. A analgesia pós-operatória é discutida entre o cirurgião e o anestesista. Né? A prescrição do pós-operatório, eu pergunto sempre para o anestesista: o que você quer dar de analgésico? Isso é uma pergunta rotineira, mesmo sabendo a resposta, mesmo sendo o mesmo anestesista todas as cirurgias, mas você torna de equipe e é importante para que você consiga mobilizar o doente. Mau controle de dor é um dos maiores motivos do doente ficar na cama. Ele não sabe porque ele está com dor. Né?
É um monte de detalhezinhos que tem que ser, como você colocou, protocolo de serviço, ou a gente não consegue implantar. Então, justamente as recomendações são informar o paciente, né, antes da cirurgia, sobre a necessidade da deambulação, as complicações que vai acontecer se não deambular, e estimular a deambulação precoce, com a meta de 2 horas no mesmo dia de cirurgia e 6 horas nos dias de pós-operatório, certo? E sempre tem um fisioterapeuta na equipe multidisciplinar. Aí acabou Só acrescentar um detalhezinho, certo. isso é uma coisa que, infelizmente, o nosso esquema de atividade em ambulatório acaba não nos permitindo fazer isso, né? Excesso de doente, tempo estrito, uma série de coisas que a gente acaba não conseguindo dar ao paciente todas as informações sobre o que vai acontecer com ele. Tá? Isso não é motivo para que vocês não levem isso para a sua vida para frente. É o fato de a gente fazer isso e eu realmente não vejo como a gente consiga resolver esse problema a nível de ambulatório. Mas quando você tem um tempo maior para poder estar com o doente, conversar com ele, toda a informação deve ser dada para ele e isso repercute na maneira como o doente vai evoluir, vai encarar e vai evoluir o pós-operatório. Se ele sabe a cirurgia que vai acontecer, como é a cirurgia, o que pode dar errado na cirurgia, né? O que você pretende que ele faça no pós-operatório, desde pós-operatório precoce até pós-operatório tardio, são todas informações que o doente tem que receber de alguma maneira. De preferência por você falando, nem sempre a gente consegue isso. Se a gente não conseguisse, a gente deveria ter pelo menos alguma maneira de informar isso para que o doente leia em casa depois. Eu realmente não sei como a gente poderia resolver isso a nível do nosso ambulatório pelo excesso de doente. Fala, o que você fala aqui. Levantou a mão, Diego? Não, é que deu um problema aqui no microfone. Certo. Então é isso. Muito bem, Miguel. Gostei da apresentação, muito boa. Valeu, professor. Obrigado. Algo mais? Alguém quer falar alguma coisa?